Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui na nossa novo podcast, das séries de podcast que a gente está fazendo aqui no Canto, no nosso estúdio novo que a gente tem e chamado Pode Ser. E é interessante que hoje o tema é sobre algumas novidades que a gente tem aqui na escola, e na verdade não são nem novidades, o que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje é sobre algumas das coisas que sempre foram uma marca registrada na escola, no Canto, mas que esse ano a gente começou a desenvolvê-los melhor, vamos dizer assim, e fazer esses lugares mais bonitos. Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre alguns lugares muito especiais aqui na escola, no Canto, e que todo mundo que hoje está assistindo ou que estuda aqui vai saber do que a gente está falando. E para isso eu tenho dois convidados especiais, o Alex, que na verdade trabalha no nosso setor financeiro há alguns anos, acho que muitos de vocês conhecem ele, e o seu Mário, que acredito também que todo mundo conhece, que cuida tão bem aqui dos nossos animais, da nossa escola e do nosso pátio. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo então bem. Agora vamos começar o nosso bate-papo aqui. Pessoal, então, uma coisa que eu acho que ficou bem legal é o laguinho. A gente sempre teve esse laguinho, acho que a escola começou com esse laguinho tem mais de 40 anos, vamos dizer assim. E a gente sempre foi sempre um lugar muito mágico, né? Não só, eu acho, para aulas de biologia, onde os professores usam para mostrar todo o ecossistema, mas também muitas crianças passaram pela adaptação através do laguinho, né? Professores levam as crianças, que podem estar nervosas e coisas assim, levar a criança para o laguinho para se acalmar ou para ver os bichinhos, alimentar as tartarugas, os peixes. Então assim, mas a gente viu que tem uma coisa diferente no laguinho. Então eu queria falar com vocês para vocês falassem um pouquinho sobre o que é novo no laguinho e como que a gente deixou o laguinho tão bonito. Porque outro dia eu entrei em umas salas de aula e todo mundo falava que, né, as crianças do Fundamental nos Iniciais, o quanto elas estão encantadas com o laguinho novo da escola. Então, falem um pouquinho pra gente o que vocês fizeram, né? Porque o laguinho tá tão especial agora. Mais especial do que já foi. Ele sempre existiu, como você disse, né? Então, o que a gente tentou melhorar? Tanto a vida dos próprios animais que ele tem, que é a tartaruga e os peixes, e também a melhor recreação entre as crianças para observar. Porque como não tinha oxigenação na água e também não tinha um fluxo, uma bomba que tinha um fluxo maior, acabava ela esverdeando com pouco tempo, sem oxigenação. Então colocamos uma bomba nova nela e um filtro para limpar essas impurezas. Todas essas algas que com o sol vai ficando mais verde ainda devido a estar no tempo. Eu junto com o Carlos, o Mário, o pessoal da manutenção, a gente colocou essa bomba nova, esse filtro, e o Mário também faz semanalmente, né, Mário? 3 vezes por semana? Então, umas 3 vezes por semana. A gente cuida do lago ali e até botei uma tela para não entupir a bomba. Ah, sim. Botei uma tela nova ali e aí eu passo o pessoal vinha as coisas limpa 2 vezes na semana. E o chafariz faz parte da filtragem, né? Sim. Faz parte. Porque tudo que passa ali no filtro, ele volta para o chafariz e ele volta para o lago. Aí dali com essa água caindo através do chafariz, que as crianças ficam encantadas também, Sim. acaba oxigenando a água, dando mais movimento. Sim. Porque embaixo também da água passa uma tubulação ali que faz um movimento na água para ela ficar circular. Então isso ajuda a empurrar qualquer impurezas, os restos de comida, ela acaba circulando e voltando para a bomba e da bomba indo para o filtro. Sim. Assim a gente já pode observar que já tem mais de quase 30 dias, 31 dias hoje, que o lago ele não está naquela cor esverdeada conforme antes, ele está cristalino, só com a manutenção às vezes mesmo das impurezas que ficam mediante no chão, né, que a gente tem que esfregar para isso ser filtrado novamente. Claro, e ainda tem um toque especial que à noite ainda fica mais legal com o LED verde que a gente tem, né? A cachoeirinha caindo ali. Então é a cachoeirinha, o chafariz e o LED verde. Então realmente o lago tá assim, nota 10, parabéns, porque eu acho que realmente assim, é um lugar tão especial e a gente... as pessoas têm tantas memórias do laguinho da escola, né, que ter feito essa manutenção, ter trazido essa coisa nova para o laguinho, deixou o lugar mais especial. Então eu acho que está incrível. Já que a gente está falando do laguinho, então eu queria falar sobre uma outra coisa que é o galinheiro, né, do Canto, que antes a gente chamava de rancho, mas eu acho que o Alex vai falar um pouquinho que o rancho engloba muito mais do que só o galinheiro. Então assim,
Fala pra gente, quem mora nesse galinheiro, porque aqui da escola, né, de onde eu trabalho aqui na minha sala, toda manhã eu ouço o Reginaldo. Então, é o Reginaldo e mais quem tá nesse galinheiro lá? Batizado de fato só o Reginaldo. Ah, é, né? As galinhas não têm nome ainda. Não tem como decorar o nome de todas. Né? Quantas galinhas a gente tem? Tem 5, acho, né? Cinco galinhas e o Reginaldo, né? Reginaldo. E a proposta inicial não era encher de muitos animais, mas sim o que desse de fato, né, para dar esse ambiente assim de sítio, de horta, de casa de vó. E foi um pedido da dona Medinha, que já existia o galinheiro. Ela pediu: Alex, dá uma olhada ali, porque a gente já tentou diversas vezes colocar a galinha, alguns animais e acaba não indo, né? Aí eu queria saber o que pode estar dando de errado ali. Aí eu cheguei lá com o Carlos e com o Mário sempre, né, que me ajudam nessas questões, e vi uma estrutura. Ele já tinha uma estrutura montada, mas o layout não estava adequado aos animais, né, ao dia a dia deles. Tanto ali o calor, que é devido à quadra também. A quadra externa esquenta muito. Muito quente, a gente perdia muitos animais assim devido à quadra. O vapor da quadra ia tudo lá pro canto. Aí pensando nisso, a gente já pensou em colocar umas palmeirinhas, uns coqueiros ornamentais, assim, de frente da quadra, para já quebrar um pouco desse calor. Aumentamos um pouco a telha e o piso também, que era de areia, que se esquentava muito, a gente começou a pegar as próprias folhas que caem das amendoeiras, que caem do bambuzal da escola, e adequar aquele novo piso, tirando essa areia e colocando essas folhas secas, né? Que a gente também dá umidade para os bichos. Sim. Refresca bastante. Claro, deixa o espaço mais agradável mesmo, né? Agradável. Acaba sendo um habitat mais natural para eles. Sim. Né? Colocamos um tronco, fizemos novos puleiros, porque o distanciamento, as madeiras não eram adequadas, novos ninhos. E foi tudo aproveitando todos os recursos que a gente tinha aqui dentro. A gente foi buscar lá fora poucas coisas. Quando a gente olha, até as artes que as crianças fazem, né? E às vezes... Isso que é legal, porque tem decoração das crianças, dos alunos no galinheiro, né? Sim, parece até um conto de Monteiro Lobato. É mágico. Não, realmente. E os ovos? As galinhas, a gente tem coletado os ovos? Como é que está essa produção de ovos lá? Essa semana eu botei umas meia dúzia de ovo aqui na cozinha. Eu deixei, até falei pro Lucas, que veio, que quiser levar para a Nedinha. E os ovos a gente traz aqui para a cozinha pedagógica para que sejam usados nas oficinas. E também pelas professoras no infantil. Isso. Correto. E o rancho, quando a gente chegou ali tratando o galinheiro, ele era como se fosse limitado ali no galinheiro. Existia também a estrutura da horta. Sim. Só que ela não tinha também esse encanto ainda. Foi feita uma estrutura bonita, mas ainda faltava o cuidado. Aí, após o galinheiro, pedi a você, né, se eu poderia dar uma olhada também naquela horta. E como isso faz parte do meu dia a dia, para mim é como se fosse uma extensão do meu quintal, é um prazer. Aí começamos tratando da terra e as crianças ajudaram, colocando calcário, adubo, esterco, fósforo. Foi todo um processo junto com as crianças ali na horta. Então, após isso, começamos a plantar as mudas e plantamos alface, couve, rabanete. Que na verdade, como eu estava falando pro Alex a primeira vez, eu nunca vi um rabanete tão grande, eu sou acostumado a ver aqueles rabanetes pequenos, mas o rabanete aqui da nossa horta era desse tamanho, né? Eu comi ele cru, mas acabei me arrependi. Eu também comi, também provei. Eu gosto de rabanete. Eu nunca tinha comido um rabanete tão grande. É um hábito. Eu já também, meu paladar, já não gosto muito de rabanete. Mas eu levei para casa alguns, a minha mãe fez até uma conserva, tá lá na geladeira. Não, e o legal é que os alunos levaram também, né? Sim, de algumas turmas. A cozida ele é bom. É bom. Cru não é bom, não. Depois a gente fazer um podcast pra gente falar como fazer esses legumes. Claro. Acho que o próximo vai ser receitas da horta. Então já foi. E o que está por vir? Que está no nosso cronograma? Está bem grande, pimentão, quiabo já está grande também já. De junho já tem quiabo, pimentão e agora tem outro lá, berinjela, tem giló também. Nossa, que legal. Então todos esses estão
por vir aí nas próximas semanas, que a gente vai fazer a coleta, a colheita. A colheita. E o bom que foi cada turminha, tipo creche 2, creche 3, cada um foi fazendo o plantio de um canteiro. Isso foi cronometrado durante a semana. Sim. O importante agora eles vão lá e vão colher o que eles plantou, né? Eu acho muito interessante eles, desde o início do tratamento da terra até agora, na hora de colher, né? Essas verduras, essas folhas. Claro. E a gente sempre teve, mas a gente nunca conseguiu fazer a horta tão produtiva. É isso que tá legal. Assim, toda semana eu tô vendo alguma coisa saindo dali, eu vejo aqui na cozinha pedagógica, vejo as cestas do infantil, vi a chicória que saiu na semana passada, né, ou retrasada. Que antes ia uma turma com a professora plantava uma coisa, aí a outra plantava outra coisa em cima, então não nascia a horta, nascia tipo um matagão, né? Aí não ficava legal. A gente começou então a organizar isso, né? E botar regrazinha. Isso, porque cada planta é individual, é como se fosse um ser, né? Um precisa mais de sol, um precisa mais de terra, um precisa mais de água, mais de esterco. Então a gente foi organizando isso com as crianças. Certo que no início era difícil, porque quando elas chegavam ali, todo mundo pisava, aquela coisa. Mas a gente fala, não pode, isso tem que observar só, tratar. E hoje elas são super, assim, já ambientadas com aquilo, também, né? Sim. Não, é muito legal. Assim, eu acho que o lugar ficou realmente assim, mudou muito. A gente sempre teve, eu acho, a quadra externa um lugar mágico da escola, né? Por ter o sapo juca, por ter... a marcenaria, o jabutis, mas agora aquela área, você chega ali no final e você vê aquela horta, realmente legumes e verduras saindo dali, né, e o galo cantando, ovos saindo ali, então assim, realmente ficou muito legal. Então já que a gente está falando disso, vamos vir aqui para dentro da escola agora e falar um pouquinho, né, que a gente está falando de legumes, verduras, vamos falar de frutas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre todo esse projeto que a gente está fazendo com o infantil, sobre as árvores frutíferas que a gente plantou, né? E também a questão dos vasos, a decoração e tudo mais, porque eu também achei que ficou uma coisa incrível que está acontecendo aqui também com a educação infantil. Isso a gente queria estender, né? Tanto lá fora quanto para cá, porque a gente vê que muito leva às vezes pro lado de lá, para o outro lado, para a quadra externa, como se só lá tivesse, porque toda escola ela é feita de natureza. Eu acho que esse é o canto, é o encanto do canto. É difícil a gente ir a algum lugar e ver como se fosse uma casa, um quintal, que de fato é uma instituição, né? Assim, é tudo junto. Então a gente está tentando estender, a gente está começando a estender ali. Eu acho que nada melhor do que fruta, né, para chamar a atenção das crianças. Eu sentei junto com a Ana para ver também quais as qualidades, por causa de espinho, tem todo um cuidado, né? Sim. Aí vimos 10 mudas de fruta, de enxerto, né? Como o espaço para o chão não corresponde à estrutura, então preferimos colocar em vasos grandes, que elas possam crescer, que são mudas de enxerto, elas vão dar fruta, algumas já até têm, algumas viraram bola de futebol, que as crianças jogam, mas elas vão aprendendo assim. Os vasos, nós trouxemos eles, e eles trabalharam nos vasos, pintaram, plantaram depois junto com o Mário, cada um plantou uma muda. Cada um plantou uma muda. E tem figo, tem araçá, tem coqueiro, que a gente colocou o nome como da fruta, coco, jabuticaba. Jabuticaba, tem aquele que faz remédio para tosse. Romã. Nossa! Também. E alguma já deu fruta? Alguma dessas mudas? O limão já veio. O limão já veio? Já virou bola. Sei. Mas a gente está junto com eles regam, eles fazem, às vezes catam o matinho que nasce em volta, né, nos canteiros ali em volta do vaso. Tem toda essa preocupação. Então os alunos também estão cuidando. Estão cuidando também, os alunos, todo dia de manhã e à tarde, eles vão lá e molham, com a professora Andressa. Que legal! Eles molham, então, ali ficou com eles, não conta molhando tão. Claro! Aí quando eles não molham, eu vou lá e molho para eles. Nossa, e vai ser muito legal a gente começar a ver essas frutas. Até mesmo, por exemplo, o araçá, eu não conhecia essa fruta. Eu também. Na verdade, estou até curioso, qual vai ser o formato, que fruta é essa? Já me falaram que parece uma goiaba. Ah, é? E a propriedade, né, dessas frutas, de como, que elas trazem, às vezes o romã está falando que é bom para gripe, é uma fruta mais, usado muito para garganta. Sim. Coisa. Então, cada uma tem sua funcionalidade, não é? Na vida da gente. E na cozinha pedagógica também tem muita, assim, eles podem usar essas frutas também para várias receitas, né? Porque tem sempre alguma coisa acontecendo ali. Então vai ser legal também poder fazer sucos e receitas também com frutas, né? Sim, e temos também muitas ervas lá na horta.
erva cidreira, capim-limão, erva doce, saião, babosa, né? Tem várias dessas especiarias. Né? Babosa, que acho que é bom pra pele, não é isso? Tem gente passa no cabelo. No cabelo. E é bom também até como adubo para botar próximo de outras plantas. Sei. Até para colocar, às vezes, na própria água do galinheiro, a gente coloca um pedacinho, que é bom para a garganta delas, que eles falam que é um bulbo, né? Que às vezes dá uma... É? É. Que legal. Então, às vezes, acaba usando não só, né, para ficar ali, ele acaba sendo usado em outras funcionalidades mesmo, né? Um remédio, um adubo, enfim, nada que está ali é por acaso, tudo é uma função. E o romã, eu pedi até para comprar o romã, porque eu lembrei foi do nosso amigo Rodrigo, que quando ele chegava aqui rouco. Eu vou pedir a comprar um pé de romã pra gente aqui. Que legal, então nada ali foi aleatório, né? Foi assim, isso vai ser bom para alguma coisa, isso vai ser bom para outra pessoa. Não, que legal. Gente, então, obrigado aí, né, pelo empenho de vocês em deixar a escola tão bonita. Eu acho que assim, tá incrível. A gente só tende a ficar mais bonita ainda mais quando essas árvores começarem a crescer. Sim, claro. Mas a horta, né, esse dia a dia da horta, o galinheiro, os ovos, assim, acho muito legal a gente poder ouvir o Reginaldo cantar toda manhã. Traz um outro cenário assim para a escola, né? É legal esse som, você tá aqui trabalhando, você tá estudando, você ouviu o som do galo lá no fundo, né? Cantando, E o laguinho, claro, que é algo, uma marca registrada da escola e tá cada vez mais bonito e, assim, é quase impossível você passar por ali e não parar, né? Pelo menos para observar um pouquinho. Então, agradeço muito o empenho de vocês, eu acho que tá muito legal. Para o pessoal que está assistindo a gente, eu acho os alunos aqui da escola, né? Agora, se vocês verem o Alex, o seu Mário e tiverem alguma dúvida, agora vocês sabem quem está empenhado aqui em deixar todos esses espaços lindos como eles estão, então vocês podem parar eles e perguntar, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta. E para os responsáveis e outras pessoas que visitam a escola, né, a gente convida vocês a visitar a nossa horta, o galinheiro, o laguinho e também saber um pouquinho sobre esse projeto do infantil das árvores frutíferas.